3.1 da lista é para lembrar duas coisas, a definição de derivada e de um jeito fácil a regra da cadeia. E aí a gente parte para um mais difícil, que era um de prova antiga, depois eu comento. Então, ó, nesse exercício aqui, ele não pede para calcular a derivada, mas eu vou calcular, tá? Para a gente treinar tudo. Ele pede assim, diga em quais pontos essa função é derivável, tá? Eu já vou falar, tem um jeito mais esperto de fazer isso, mas eu vou fingir que eu não percebi e vamos fazer de um jeito mais assim mecânico, né? De um jeito mais canônico. Então, ó, lembra aquele terceira aula de derivada? Eu fiz uma aula só para quando precisamos usar a definição. Então, tá aqui. Eu queria lembrar isso. A gente sabe, já foi dito e redito, que para aplicar qualquer regra de derivação, você precisa que todas as funções envolvidas sejam deriváveis, né? Por quê? Porque as regras de derivação são assim: se f é derivável, se g é derivável, então, sei lá, a combinação dela, dependendo do que você tá, da regra, né? É derivável e tem uma fórmula. Ele já afirma que é derivável e te dá um jeito de calcular por formulinha, porém você tem que saber que tudo que está envolvido é derivável, certo? Se tiver uma função que não seja derivável em determinados pontos, estes pontos você tem que checar pela definição. É isso. Por quê? Porque você não pode aplicar a regra. Por quê? Porque a regra exige que tudo seja derivável, certo? Então vamos olhar para essa função. Ela é uma combinação, né, uma composta de um polinômio sem problema. Esse polinômio aqui você sabe derivar e a derivada você calcula pela regra do tombo. O problema dessa f, em princípio, é essa raiz. A gente sabe que raiz não tem derivada quando o u raiz de u não é derivável no zero, tá? A gente provou isso, a derivada dava infinito, é que infinito não pode, né? Então, raiz de u não é derivável no zero, certo? Então, no zero, quando zerar o que tiver dentro da raiz, temos que usar a definição, tá? Porque aí eu não posso usar a derivada disso no zero. Não tem. O que eu vou pôr lá? Não tem por que pôr. Aí é definição para checar se existe ou não. Pode existir e pode não existir, certo? Para um reforço disso, vejam a terceira aula de derivada, tá? Quem está um pouco inseguro. Mas lá tem uns 3 ou 4 exemplos em que você precisa usar regras também. É definição, desculpa. Então, olha esse. Qual é o único ponto, felizmente é só um, qual é o único ponto que eu vou ter um zero dentro da raiz? Então eu coloquei aqui, quando x à quarta mais x à sexta é zero, que felizmente, como é uma soma de números positivos, porque o expoente é par, isso só zera no zero, felizmente, certo? Então no zero é o único ponto que não posso aplicar regras. É o único ponto que eu tenho que usar definição, tá? Então, olha só. Então, vou usar a definição do zero. Então, limite quando x vai para zero, porque é o zero que eu estou derivando. Tá? Poderia usar o de h. Eu estou usando os dois. Uma hora eu uso um, uma hora eu uso o outro, justamente para a gente se acostumar com as duas formas. Nesse caso é equivalente, né, porque é o zero. Então, ó, é o f de x menos f de zero, x menos zero. A variação média, e aí você faz o limite para ter a variação instantânea. Certo? Então, vamos lá. Substitui quem é quem. F de x é isso. F de zero, você vai jogar aqui, vai dar zero. Tá? Então, tirei. X menos zero, obviamente, é x. Certo? Agora eu tentei fazer passo a passo. Eu gostaria de cortar esse x com esse monte de x que tem aqui em cima. Então, o que eu faço? Vou tirar um x aqui para cancelar com o de baixo. Mas, na verdade, eu vou tirar mais do que um x. Ó, dá para tirar um monte aqui de dentro. Então, aqui é mais. Eu vi que olha lá, por isso que aqui tudo mais, tá? Mas não vai mudar muita coisa, tá? Aliás, não vai mudar nada. Só tenho que corrigir o PDF para variar. Então, é tudo mais, tá? Mas vai dar o mesmo resultado, porque é zero. Aqui também mais. Sempre que eu coloquei menos.
Foi mal. Tá, pronto, resolvido o problema. Então é tudo mais. Então eu vou tirar o máximo que eu puder daqui. Eu vou tirar então x a quarta em evidência de dentro da raiz. Aqui sobram 2, aqui não sobra nenhum, né? Fica x a zero. E aí eu vou tirar x a quarta. Ó, aquele detalhe, é potência, é raiz par. Quando é raiz par, o cara sai em módulo. Mas eu não preciso pôr módulo aqui. Por quê? Porque esse cara é positivo. Então, o módulo dele é ele próprio, não preciso do módulo, tá? Tudo bem? Eu deveria tirar com módulo por ser raiz par, mas não é necessário, tá? Ó, o módulo de x² é o próprio x², porque ele já é maior ou igual que zero. Não tem necessidade desse módulo, então eu vou tirar, tá? Para que eu vou complicar? Aí, o que eu faço? Eu vou cortar esse 2 com esse x, eu vou só ter um x em cima, certo? E aí eu consigo determinar, porque esse vai para zero e esse vai para 1, porque o x vai para zero. Então isso vai para a raiz de 1, que é 1, então fica pelo produto dos limites, né? 0 vezes 1 é 0. Então olha só, mesmo tendo uma raiz que não é derivável, como aqui a potência é grande, no fundo é isso ajudou, então deu derivável. Porque esse limite é a definição de derivada. Então a derivada deu zero. Certo? Então como é que eu escrevo isso? F é derivável no zero e a derivada é zero. Tá, gente? Podem falar. Tudo bem pelo motivo que me levou a usar definição? Porque a raiz não é derivável no zero. Então sempre quando zerar o que estiver dentro da raiz, você tem que usar definição. Tá? Eu fiz o mais difícil primeiro. Comecei já porque era isso que eu queria retomar. É quando você não pode aplicar regras. Então, nos outros é mais fácil. Ó. Para x diferente de zero, a f é derivável, porque quando não zera o que está dentro, a raiz fica derivável. Ou não existisse. Se não existisse o limite, também você concluiria que não é derivável, certo? O limite tem que existir e ser número. Aí você conclui que é derivável. Qualquer coisa diferente disso, que implica não existir ou ser infinito, aí você diz que não é derivável. Tá? Beleza. Então, ó, sim. Ah, o x ao quadrado mais um. Tá? E? Como assim? X. 1 mais x quadrado na raiz? Como vira? Mas aqui nesse último passo eu não tirei x quadrado. Você falou último. Eu não tirei, eu calculei direto o limite. Já dá para determinar, concorda? Porque o x vai para zero e isso é zero mais um que é zero. Que é 1, desculpa. Zero mais um que é 1. Não precisa tirar esse x, para quê? Já dá para te determinar. Certo? Ah, será que é o que o Eric falou? A raiz da soma não é soma das raízes, tá? Isso vale para produto, por isso que eu fiz aqui. Mas não vale para soma. Não sei se foi isso que você falou, tá? Camille, o que o Luiz falou tá perfeito. Eu não preciso lateral aqui, não foi necessário. Aonde eu precisar? O lateral você divide quando precisa, né? Por exemplo, se aparecesse um módulo aqui, você precisaria, né? Porque o módulo à direita é uma coisa, à esquerda é outra, por exemplo. Mas aqui não precisa, porque é positivo, como o Luiz disse. Então, não tem necessidade. Evitem tirar. Você só coloca os laterais quando realmente for necessário, tá? Então, olha só. Para x diferente de zero, não precisa de definição. Porque aí tudo fica derivável. Raiz é derivável quando o cara de dentro não é zero. A gente viu, a gente sabe até a fórmula, né? A derivada da raiz de u é 1 sobre 2 raiz de u.
certo? Esta é a fórmula da derivada da raiz quando o u não é zero. Percebe? Então, beleza. O problema da raiz é só no zero. Só quando zerar aqui dentro você tem que usar a definição. Nos outros, você calcula a derivada da raiz assim. Tá? Então, vamos lá. Podemos calcular a derivada pela regra da cadeia aqui. Desculpa a letra que eu pensei ontem, nos últimos minutos, não vou fazer exercício. E aí eu fiz meio rápido. Então, ó, vamos lá. Qual que é a derivada de x? Como é que eu vou derivar? É uma cadeia, certo? Porque é uma composta. Primeiro eu pego o x e levo em x à quarta mais x à sexta, neste polinômio. Depois, é a fórmula da derivada. Tá na primeira aula de derivada, a gente viu que a raiz é isso. A derivada da raiz de u é 1 sobre 2 raiz de u. Foi provado isso aí. Não dá para fazer de novo, porque foi uns 5 minutos para fazer isso. Tá? Dá uma olhada lá que foi provado. É uma fórmula que é bom decorar. Segue da regra do tombo. Escreve u a meio e tomba. Fica assim. Certo? Sim. A derivada, sim. É. Porque não é só raiz de u. Eu não estou derivando em u, eu estou derivando em x. Tem uma composta. Dá uma olhada na aula 3. Você pode compor. Pessoal, atenção. Você pode compor coisas não deriváveis. Na lista está cheio disso. Produto de derivável. é, Você pode compor coisas não deriváveis e dar derivável. Por exemplo, o módulo. Eu fiz até esse exato exemplo. Isso não é derivável, certo? Concorda? A gente provou. Aula 1. Porém, se eu componho com a função quadrado, fica a função x quadrado na prática, né? Que você sabe que é derivável, você até calcula pela regra do tombo. Então eu estou compondo uma não derivável com outra função e dá derivável. Ela não está solta. Raiz de x não é derivável no zero. Agora, raiz de x à quarta mais x à sexta, não sei. Aí tem que usar a definição, tá? Beleza. Certo. Alguém vai falar mais? Sim. Oi? Agora sim. É, tá, só tá. Só, não, não, eu só ia falar, cuidado com a nomenclatura, né? Pontos críticos a gente viu que é outra coisa. Ponto crítico é quando a derivada é zero. Pontos problemáticos, digamos assim, né? Pontos em que não podemos aplicar a regra. É, o esquema é o mesmo. Você vai é isso que você tem que fazer, achar os pontos problemáticos. Por enquanto, a gente só conhece na prática três tipos, né? Que é a raiz, quando zera aqui dentro, o módulo, quando zera aqui dentro, e função com chave, né? Quando você tem uma função chaveada, bem no ponto da emenda, a gente vai ter que usar a definição, né? Então é isso que você vai ter que buscar. Por enquanto não é muita coisa, não será complicado, tá? Ninguém vai pegar uma coisa, sei lá, colocar um polinômio bem complicado aqui dentro que você não consiga achar os pontos de zero. É isso que você tem que fazer, achar os pontos de zero, mas ninguém vai chegar nesse ponto de colocar algo impossível dentro da raiz. Vai ser normalmente coisa que você consiga achar, tá? Mas em princípio você teria que achar, né? Mas não vão fazer isso, tá? Pode ficar tranquilo, certo? Sim, todo módulo é um ponto que tem problema, mas
É o mesmo procedimento. Quando o módulo zerar, você vai procurar os pontos que... Não, só no zero, só no zero. Fora do zero ele é derivável, né? Fora do zero ele é derivável. Ó, gente, tá tudo isso escrito nos PDFs da aula. Dê uma olhada lá, porque se eu for parar sempre para revisar, a gente não anda. Desculpa o meu módulo aqui. Ó, cadê? No zero é que forma esse bico. Aqui, em qualquer ponto aqui, a derivada é igual à da reta, né? Que vale 1. Aqui, a derivada é menos 1, que é o coeficiente angular. O problema é no zero, porque junta os dois. É que, na verdade, o módulo é uma função com chave, se você for ver, né? É a emenda que dá problema, tá? Então, aqui é o zero mesmo o problemático. Tanto a raiz quanto o módulo. É até fácil guardar. Nossa. Tá? Deixa eu apagar esse módulo que ficou horrível. Tá? Então, vamos... Ó, vamos para o x diferente de zero, que é fácil. Porque se o x for diferente de zero, não zera. Então, eu posso usar a regra de derivação. Qual regra eu vou usar? É a regra da cadeia. Porque primeiro eu pego x e levo no polinômio aqui, x a sexta mais x a quarta. Depois eu calculo a raiz. Então, uma composta. Então, composta é regra da cadeia. Como é que eu derivo isso em regra da cadeia? Chama isso de u, sei lá, cada um tem um jeito de guardar as coisas. Começa derivando por fora. O de fora é a raiz. Então, chamo de dentro de u, deriva como se fosse em u. Ó, 1 sobre 2 raiz de u. É aquela formulinha que eu coloquei em cima. Essa é a derivada da raiz de u. Só que aí você multiplica pela derivada de u. Eu indiquei. Eu sei que é fácil derivar isso, mas eu indiquei só para mostrar. Certo? Com a regra da cadeia, gente, até aqui, deriva como se aqui fosse um grande u e multiplica pela derivada do u. Pronto, essa é a regra da cadeia. Agora vamos derivar o u. Tranquilo, né? Regra do tombo. Certo? E aí só cancelei aqui para dar uma simplificada. Pronto, tá vendo? Fora do zero é mais fácil. Aí eu pude usar a regra da cadeia porque tudo ficou derivável fora do zero. O único cara que estava me dando problema era essa raiz. E ela só tem problema no zero, então o zero eu resolvi a parte. Tá? Olha só, gente. A fórmula, lembra que eu falei? A fórmula até te avisa, ó, que ela não faz sentido no zero. Se você pôr um zero, você vai ter um baita de um zero embaixo. Não pode, pelo domínio do f' aqui que eu cheguei, não, já te avisa que o zero é um caso que está esquisito aqui. Não está batendo, não tem nada funcionando direito. Então ele meio que te avisa. Se você começasse, se você não prestasse atenção, saísse derivando, você ia perceber que tem um problema no zero aqui, ó. Aí o zero você checa a parte. É que essa não é a ordem, tá? O correto é que essa derivação você não poderia já desde o início fazer no zero por causa desse problema aqui, né? Por isso que eu já comecei com os problemas, mas você pode, começa por onde dá para usar a regra e depois checa. Os que não pode, também. É questão de gosto, né? Certo? Tem um jeito. Sim, sim, pode falar. Ah, é o que eu ia falar agora. É o que eu ia falar agora. Lembra que eu falei no começo que tinha um jeito esperto de fazer? Sabe o que você podia fazer? Ao invés, dá para você não aplicar a definição, mas isso, ó, eu quis aplicar a definição para lembrar. Tem um jeito esperto de você calcular a derivada dessa função sem ter que usar definição. Você escreve, não deriva, não faz nada. Você escreve de forma diferente. Você escreve assim, ó. Esse, essa coisa que eu fiz aqui embaixo de tirar o x em evidência, o x quadrado, você faz antes, por exemplo, assim, vezes, como que fica? Raiz de 1 mais x2. Não é isso? Transforma num produto. Você poderia fazer isso, transforma num produto. Agora eu transformei num produto de duas funções que não tem problema. Por quê? Porque agora a raiz não zera nunca. Porque é x² mais 1.
Então isso é sempre maior ou igual que 1 até. Nunca zero. O problema da raiz é quando de dentro é zero. Agora não tem mais problema porque eu fiz isso. Faz antes de derivar, antes de tudo. Agora eu escrevo como um produto de duas que são deriváveis sempre. Aí eu aplico a regra do produto e quando for derivar essa parcela, eu aplico a cadeia aqui. Você vai chegar na mesma coisa, tá? Para x diferente de zero aqui e vai chegar que é zero no zero. Dá para fazer assim também, tá? Mas é que eu quis lembrar a definição. Então fingi que eu não percebi essa manipulação antes, tá? Mas ó, percebe? Eu troquei por um produto onde ambas são deriváveis, porque agora a raiz não tem mais problema, porque eu tirei um monte de zero aqui, né? Tirei o contrário. E na hora de derivar o segundo, lembra que tem uma cadeia, né? Igual aqui. Vai ficar a derivada da raiz vezes a derivada do que está dentro dela, tá? Certo? Acho que foi o Vinícius que perguntou, porque ele sempre pergunta, eu acho que eu reconheço a voz. Foi? Tudo bem. Era isso que você tinha perguntado ou não? Ah, não, mas cuidado. O que você está fazendo, o que você está fazendo é o limite da derivada, né? A derivada no zero nem sempre é o limite das derivadas, assim. Né? Porque no fundo você está fazendo para diferente de zero e está fazendo limite no zero. Nem sempre dá a mesma coisa, tá? Cuidado. Não basta fazer limite da derivada. Em alguns casos bate, na maioria bate até. Isso tem a ver com quando a derivada for contínua, justamente porque você está fazendo o limite da derivada. Mas enfim, é, tem uns teoremas que garantem que esse limite de derivada vai dar a derivada. Né? No fundo, você está fazendo o limite da derivada. Né? Então, cuidado. O certo mesmo é. Esse limite pode não existir, por exemplo, mas a derivada sim. Então, toma cuidado com isso, tá? É de definição. Em alguns casos vai bater, talvez aqui bata, mas nem sempre. Então, cuidado com isso. Vamos começar pelo Davi. Davi nem sempre, tá? Pode ser que esses problemas não apareçam tão claramente como aqui, tá? Então é bom você já isolar os problemas antes, tá? Como eu fiz aqui, tá bom? Eu aconselho isso, né? Nem sempre a regra vai mostrar que deu um problema. O próximo exemplo que eu estou tentando fazer foi de prova e esse problema ficava meio maquiado. E muita gente calculou lá e não percebeu. Foi uma prova muito antiga, então vou fazer o próximo exemplo. Agora, Rafael, deixa eu ver. Fazendo isso o que? Essa última parte daria para saber só. Sim, é. Então, mas aqui o problema some, né? Na verdade, era um ponto que se eu escrever dessa forma, eu vejo que eu tenho problema. Então, mas o problema, peraí, o problema que ele diz assim é quando, né, em que pontos é derivável, é isso. Você ia chegar à mesma conclusão, é porque está vendo, esse problema na verdade não teve. A gente teve que usar a definição, mas chegamos que é zero. Então teve derivada no zero, teve, né? Não, não precisa, não precisa. O que eu digo assim, é que está meio ruim o áudio. Pontos problemas é assim, né? Se você olha dessa forma, você vê claramente que eu não posso usar cadeia no zero
Tanto é que ó, a fórmula que eu chego pela cadeia não é válida no zero, né? Então, olhando dessa forma. Mas se eu for mais esperto e olhar desta forma, eu percebo que, na verdade, antes de fazer conta, que as duas são deriváveis em todos os pontos. Então, pela regra do produto, eu já sei que vai ser derivável. E tanto é que quando eu calculei, eu cheguei. Eu estou mostrando, são duas formas bem diferentes de fazer. Numa, eu enxerguei como composta, aí sim eu tenho um problema. Aí, um possível problema. Aí eu usei a definição. Agora, se eu ponho aqui, eu consigo enxergar que eu não tenho mais problema. Então, eu já consigo enxergar que vai ter, entendeu? Esse jeito é até melhor. É, ele só pede nos pontos que é derivável, né? Então, aqui é real, né? Todos os pontos são deriváveis. Então, dá a resposta é em todos os pontos, tá? Eu calculei mais a derivada aqui porque eu quis para lembrar a regra da cadeia. Mas ele não pede, na verdade. Certo? Pessoal, ó, deixa eu ver se eu tenho. Eu sei que um monte de gente pediu o exercício, eu estou anotando, depois a gente volta, tá? É que assim, é, eu coloquei fazer o B, porque o B você vai ter um problema de fato no zero, não vai ser derivável no zero. Por quê? Porque como a potência do B, deixa eu ver se eu vou até botar aqui, ó. Eu acho que está aqui. A potência no B, ó, onde é mesmo? Derive aqui. É só até a quarta. Então eu não consigo tirar x quadrado, eu só vou conseguir tirar x. Então, ó, esse e esse. Ou não, isso é outra coisa. E esse aqui, eu não vou conseguir tirar x quadrado na hora que eu for fazer o limite. Então, na verdade, eu só vou tirar x a primeira, aí eu vou ser obrigado a pôr módulo. Eu já estou mostrando como faz, tá? Aí sim, como vocês perguntaram, então, não esqueçam do módulo. Aqui eu não coloquei módulo, como vocês perguntaram, acho que foi a Camille. É, porque já era positivo. Positivo. Aqui eu não sei mais se é positivo. Então aqui você vai ter que dividir em lateral mesmo. Aí não vai existir. Exatamente, os limites, como o Rafael disse, os limites laterais vão ser diferentes, tá? Então façam, façam. Aqui também, se eu tentar também usar essa coisa, vou ter que pôr módulo, porque tem potência maior, menor aqui. Então não dá para eu falar que é produto de deriváveis porque aparece um módulo. Percebe? Qualquer caminho você vai chegar à mesma conclusão, contanto que esteja correto, né? Sim, ímpar. É. Sempre potência par ele vai ser positivo, exato. Aí você não precisa pôr módulo, nem separar em limite lateral e tal, tá? Eu vou fazer um com potência ímpar agora. Não, não, é que eu estou falando B. No B. No B você vai precisar. Quando você for fazer o B, na hora de tirar aqui, você vai ter que pôr módulo. Estou falando do B. Esse A não precisa, porque está ao quadrado. Tá, gente? Eu não sei se a gente está falando da mesma coisa. O que eu disse é o seguinte: nesse não precisou de módulo porque já é cara positivo, x quadrado. Então, mas não, é porque só para poder escrever. No outro você não vai conseguir tirar x quadrado, você só vai conseguir tirar x. Aí você vai ser obrigado a pôr módulo. Mas, mas, mas tentem fazer o B, e vocês vão perceber a diferença. Sim, sai em módulo. É, aí nunca tem módulo. Nunca tem módulo. Porque não tem esse problema de é, tornar uma coisa positiva. Não tem problema do sinal, exato. Certo? Vamos para o outro.
esse é bem mais difícil, né? Então, foi na P1 de 2008. Eu lembro, porque foi o meu primeiro ano na Poli, tinha uma professora muito boa, eu fiz medida com a teoria da medida com ela, mas ela tinha a mão pesada, né? Então, é, ela já está aposentada e tudo mais, né? Ela que me recrutou para a Poli, né? Tinha ido para a fé, tinha ido bem lá, ela me chamou lá, ela era a coordenadora. Então, eu lembro perfeitamente, é um exercício bem legal, apesar de ser difícil. Então é o seguinte, P1 de 2008, meu primeiro ano. Então ela dá essa função e pede para você calcular f' de 3 e f' de 0. Era assim o exercício. Tinha mais um item, mas esse item meio... Eu fechei a aba. Eu achei no online a prova de 2018, 2008. Eu achei para pegar a questão. Mas aí eu acabei fechando a aba sem querer, até mostrar para vocês. Mas, enfim, tá vendo que ela não fala nada. Ele descalcula, ele já afirma que tem, na verdade, né? E pede para calcular. Então, olha só, aqui eu gostei desse exercício porque você vai ter que decidir se vai ter que usar a regra ou não. Porque ele não fala nada, né? Fala uns pontos. Então, por isso que é, pessoal, deixa tá, outro exercício a gente vê depois, tá? Senão eu não consigo. Depois eu olho, depois me lembrem, tá? Senão é que eu não consigo escrever todo exercício assim, né? Por isso que eu escrevo antes. A gente pode fazer outro dia ou eu dar uma dica. Mas ó, olha só, f' de 3 e f' de 0. Você vai ter que perceber qual qual vai usar a regra, qual que tem que usar a definição, ou se ambos vai ter que usar a definição e tudo mais. Então é legal porque o cara vai ter que saber o que está fazendo. Então ó, aí aquilo que vocês tinham perguntado pode ser meio inútil você primeiro fazer a regra, depois tentar verificar os pontos. Isso aqui fica meio maquiado. Vocês vão ver. Então, ó, por isso que eu prefiro que vocês façam antes os pontos que podem ter que usar, podem dar problema, que tem que usar definição. Que é simples, gente, ó. Quais são as funções envolvidas que tem problema? Raiz, nenhuma raiz, né? Raiz de U não tem derivada no zero. Então, quando o que tiver dentro da raiz zerar, é problema, é definição. Aqui eu tenho uma outra raiz. Quando de dentro da raiz zerar, definição. É isso, não tem muito segredo. Então, olha só, nesse caso já é um pouco mais complicado, porque tem um monte de. Não, acho que não é um monte, são alguns pontos que a raiz não zera. Então, olha só, é... quando que a primeira raiz zera? Aqui, claro. Quando a segunda raiz zera? Só aqui, certo? Então, o primeiro vai zerar quando? Eu tirei x² em evidência aqui. Então, quando um produto zera, quando um é zero ou quando o outro é zero. Então, ou só ou no zero ou no 1, certo? E esse zero já está incluído aqui, tá? Então, são dois pontos que tem problema. É que o zero tem problema tanto aqui quanto aqui, tá? Mas apareceu na minha conta, certo, gente? Então, nesses dois problemas aqui, possíveis problemas, né? É um problema porque você vai ter que usar definição. Não vai sair tão fácil. Mas aqui nesses dois pontos eu tenho que usar a definição para checar se tem ou não derivada. Olha só, como ele falou calcule, vai ter derivada no zero. Normalmente ele coloca calcule, caso exista, né? Quando ele quer dar uma disfarçada ou quando não tem, né? Então, normalmente, não é regra. Não vão, o professor falou que quando está calcule vai ter. Não, não falei nada disso. Eu falei que normalmente dá uma dica. Então aqui parece que vai ter, mesmo tendo que ser pela definição, tá? Então, eu já sei que no 0 e no 1 eu tenho que usar a definição. Mas ele não pediu no 1, mas pediu no 0. Aqui vamos ter que usar a definição. Tá? Mas vou começar pelo A. O 3 não faz parte desses dois, né? O 3 não. Então no 3 eu posso usar a regra. Para calcular a derivada no 3, eu posso usar a regra. Tá? Então, isso. Cadeia e produto, né? Tem um produto também, são duas coisas. É bem difícil esse. Vocês vão ver que a fórmula vai ficar feia. Tá? Não, mas também não é o fim do mundo. Então, olha só.
Pessoal, o mais importante, tudo bem que no 3 eu posso usar a regra? O que teve de gente na prova, eu lembro, que usou definição no 3, claro, ficou uma coisa horrível para calcular. Mas a ideia do exercício que ela fez era para saber quando eu posso usar regra e quando não, né? Também podia, só aqui no 0 e no 1, tá? Que é onde zeram as raízes. Quer ver? Era a pergunta de quem? Ai, sim, sim, pode falar, depois a gente. Também, também. Não, mas calcula. Tudo bem, eu acho que eu entendi o que você falou, mas eu tenho que alertar a um problema que às vezes aparece em prova. Sim, você poderia jogar o 3 aqui, ver que não zera. Beleza, então aqui eu vou usar a regra. Mas para usar a regra, a ordem é essa: deixa o x, deriva e depois, por último, você substitui o ponto, tá? É que tem gente que às vezes faz ao contrário, coloca o 3 antes, aí você vai ter um número. Não se deriva número, deriva função, né? Então só no final, tá? Parece absurdo o que eu falei, mas aparece, por isso que eu quis alertar, tá? Prime- Sim, depois substitui. Sim, perfeito, tá? É que eu quis já mostrar todos que tem problema aqui, que você vai ter que usar a definição, que é o 0 e o 1, tá? Pessoal, mais alguém? Eu vi alguém abrir o microfone ou não? Não? Vamos lá então. Então no 3 eu posso usar regras, certo? Vamos lá. Ó o que eu escrevi. Para x igual a 3, podemos usar as regras de derivação. Então, olha só. Eu vou escrever essa raiz cúbica, ó a raiz cúbica. Eu vou escrever a raiz cúbica como elevado a 1/3. Porque eu não decorei. A raiz quadrada eu decorei. Qual é a derivada? A raiz cúbica não. Então, eu vou fazer na raça pela regra do Tomb. Então, ó, aquilo que vocês tinham perguntado. Qual que é a regra? Primeiro, é um produto. É um produto de dois, tá vendo? Tem um ponto aqui, é um produto. Eu calculo isso, né? E faço o produto. Então é um produto. Só que cada fator do produto é uma composta, porque né, uma é calculada em cima da outra. Então por isso que é um pouco chato de derivar, mas ó, vamos fazer com calma. Calma, vamos aqui. Ó. Então é o produto. Então só indiquei primeira etapa, só indiquei. Derivo o primeiro, não derivei, tá? Olha a linha aqui. Derivo o primeiro, que é a raiz cúbica, mantenho o segundo, também escrevi como 1/3, tá? Agora mantenho o primeiro e derivo o segundo. Não, só indiquei a fórmula. Tudo bem, gente? Que é essa a fórmula do produto que a gente vai ter que usar. Eu vou fazer as derivadas depois. Agora tá, na linha de baixo eu vou calcular as derivadas. Eu acho que nem deu. Ó, deriva a primeira. Vamos derivar. Como que eu faço para derivar isso? É uma composta. Deriva em u, tomba 1/3. Pode ser, viu? Pode ser. Deriva 1, subtrai 1, certo? Tomba e subtrai 1. E aí multiplica. Pessoal, é que derivada vocês têm que estar craques, meu. Senão, como é que vocês vão fazer os problemas da física, da própria engenharia? Tudo vai ter derivada. Por isso que às vezes coloca uma coisa grande para derivar. Nem sempre, acho que quase nunca as coisas são curtinhas, bonitinhas que aparecem aí nos problemas, né? Então tem que treinar mesmo, não tem jeito. É a parte que não pode. Já pensou? Você sabe toda a teoria física da engenharia e tudo lá, aí não sabe derivar a função. Aí, bom, então tomba, subtrai um e multiplica pela derivada do que está dentro. Regra da cadeia. E aí mantém esse, tá? Isso aqui eu mantive. Soma, já estava a soma, mantém esse. E derivada desse como é que é? Chama isso de u, derivada do seno de u é cosseno. Depois multiplica pela derivada do de dentro, que é tomba, e subtrai 1. Ficou meio grudado aqui, mas é menos 2/3, igual está aqui. Tá? Sim, é o que eu havia falado
primeiro você tem que derivar e depois substituir. Se eu substituir o 3 aqui, eu não vou ter função para derivar, vou ter um número. Aí vai dar sempre zero, né? Como se fosse constante. Não é assim, né? Você primeiro deriva, depois substitui o ponto. Certo? Ó, que é o que eu vou fazer na linha de baixo. Então tá aqui a derivada. Agora eu vou substituir o 3. Fica umas coisas feias aqui. Mas se você só jogasse o 3 aqui, já estava dado certo, tá? Então tá aí. Fica um número feio, mas essa derivada não tem. É só jogar, tá? Aqui vai ficar 27, né? Menos 9. Tá? Aqui eu fiz a conta aqui. Mas é negativo, não é? Ó. Os que eu derivei estão todos negativos. Sim, é negativo. Eu embolei aqui porque estava acabando a folha, mas é negativo, ó. Menos 2/3. Certo? Pessoal, olha só que legal esse exercício. Não foi a intenção. Acho que eu nem vou fazer role hoje. Não foi a intenção. Sabe o que aconteceu? Lembra que vocês perguntaram? E eu falei, ó, é bom você já destacar os pontos que você tem que usar a definição antes, porque pode ficar maquiado na fórmula. Sabe o que aconteceu? Como apareceu o x a menos 2/3, muita gente na prova não percebeu que esse menos 2/3, na verdade, é um x embaixo, porque o expoente é negativo. E aí, quando calculou o f de zero, sabe o que fez? Substituiu o zero aqui, não percebeu que esse zero, na verdade, está embaixo e zerou. Zerou tudo. Assim. E aí, quer dizer, zerou o que está multiplicado por zero. Esse, né? E esse também. Né? E claro que a resolução ficou errada. Tá vendo? Ficou meio maquiado. Ele não percebeu que esse zero, na verdade, está embaixo. Zerou o item. Porque a resolução não está errada. Exato. Zerou o item e a derivada. Percebe, gente? Então, por isso que é melhor você ver antes onde você pode usar a regra. Sim, pode falar. Sim, quando for derivar a parcela referente a uma cadeia, já usa a regra. Sim, sim. Você poderia fazer direto, é que eu quis indicar, tá vendo? Eu quis indicar, porque. E aí, no passo seguinte que eu derivei, mas ó, tá aqui. Certo? Ó, é isso tudo. Sim, alguém mais chamou? Não, não, podia deixar assim, viu? Dá para dar várias simplificadas aqui, tá vendo? Dá. Isso aqui está embaixo, mas acho que cancela. Esse 18, como tu quer? 18 dá por 2, é 3 raiz de 2, né? 3 raiz de 2, então tem um 3 aqui também, que vai cancelar aqui. Dá, mas se você chegasse nisso, era dissertativa. Naquela época as questões eram um pouco mais difíceis também, porque era escrita. Então as questões, vocês reclamam assim às vezes que no teste errou uma coisa, mas a questão também tem que ser um pouco mais simples, justamente por causa disso. Na dissertativa o pessoal costuma pegar mais pesado, justamente porque eles querem ver o que você fez. Até nas justificativas, né, eles tiram ponto às vezes. Então, naquela época era tudo dissertativo, 2008, não tinha tanto aluno, 1.000 e tantos alunos, então era tudo dissertativo. Então as questões eram mais difíceis mesmo. Pessoal, tudo bem? Então no 3 eu podia usar a regra e beleza. Tá? Agora, no 0, como eu já havia previsto aqui em cima, tenho que usar definição. Tá? Quem colocou 0 aqui, zerou o item, como disse o Matheus e o Leonardo. Então, olha só, pela definição, coloquei de novo a definição de derivada no 0. F de x, olha ela aqui, sobre o x, que é o de baixo. Esse x é da definição de derivada. Pessoal, olha só, está dando 0 sobre 0, certo? O limite. O limite é da indeterminação 0 sobre 0, aquela famosa que quase sempre aparece. 0 sobre 0. Então, como tem um seno, uma dica, meio que tentar usar o fundamental aqui. Porque o que está dentro do seno vai para 0. Até tentar usar o fundamental. Então, olha o que eu fiz.
eu separei esse x, não preciso de módulo, ó. Eu chamei x, na verdade eu chamei o x de x ao cubo na raiz cúbica. E aí guardei um para ser o fundamental no futuro e outro eu vou ver o que vai dar aqui. Não sei. Mas o importante é que eu reservei um x quadrado, um x a raiz cúbica para ser o fundamental, certo, gente? Porque a gente sabe que esse pedacinho circulado vai dar 1, o limite no zero, né? Porque é o fundamental, tá? Faz o u igual a raiz cúbica, vai dar 1, tá? Aqui eu vou ver o que vai dar, não sei. Vou trabalhar um pouco nisso. Aqui está reservado para o fundamental. Certo com isso, gente? Então, eu escrevi x como x ao cubo na raiz cúbica. Que é a mesma coisa que eu escrevi ao contrário, né? Aí eu peguei isso, um deles, separei as raízes, né? Coloquei quadrado e x, desculpa, e x, né? Apaga, senão vai dar confusão. Coloquei quadrado e x, separei as raízes. Esse x eu usei para o fundamental, vou usar. E esse aqui eu vou ver o que dá com isso aqui misturado, tá? Enrolei aí para... Então tá, seguindo aqui. Esse vai ser o fundamental, eu devia ter escrito, tá? Aqui não escrevi. Esse é o fundamental. Eu esqueci de colocar a observação que eu coloco depois. Então, como eu disse, eu reservei aqui para o fundamental. Esse cara eu vou pôr na mesma raiz, eu posso. A raiz, ela funciona bem com produto e com divisão, porque no fundo é a mesma coisa, né? É com produto e divisão. Com soma não dá, tá? Então eu coloquei tudo sob a mesma raiz, tá? Coloquei tudo sob a mesma raiz para eu poder fazer algumas simplificações aqui. Então o que eu vou fazer de simplificação? X quadrado corta com x ao cubo, vai sobrar um x. X quadrado corta com x quadrado, vai sobrar 1. Tá? Lembra que eu posso distribuir o denominador. É como se eu voltasse a soma, né? Eu desfizesse a soma. Então fica x, né? E aqui fica 1, tá? Tá aqui, ó. Tudo bem com dentro da raiz, gente? E esse aqui eu estou deixando quieto que já está resolvido o problema. Eu vou usar o fundamental. Então, esse aqui deixei quieto e esse aqui eu só dei uma simplificada. Ou, sei lá, tira x quadrado e corta. Cada um resolve o problema como acha melhor. Então, esse aqui é o fundamental vai para 1. Porque lembra que o fundamental, o cara que está dentro do seno tem que ser igualzinho ao que está embaixo e tender para zero, que é o que está acontecendo. Quando o x vai para zero, a raiz cúbica vai para zero. Então, é o fundamental. Quando o x vai para zero, esse vai para menos 1. Então, raiz cúbica de menos 1 existe e é menos 1, tá? Raiz par não existe de menos 1. De negativo, raiz ímpar existe, tá? Então, é menos 1. Então, o produto dá menos 1, certo? É bom você justificar que isso é fundamental. Faz uma... Eu esqueci. Faz um asterisco aqui. Se for escrita, né? Não sei. Só finalizar. Aí você põe aqui, faz o u igual a raiz cúbica, u vai para zero. Aquela justificativa que eu sempre faço com o fundamental. Chama de u a raiz. Tá? Faz separado. É bom pôr, é bom pôr. Na primeira prova, põe. Para não ter problema do cara te descontar alguma coisa. Se for escrita, né? Claro, se for teste, não precisa. Só usar direito fundamental. Mas eu recomendo na primeira prova pôr. Tá? Ah, é? Obrigado. Ah, tá. Ô Álvaro, eu respondi. Acho que vocês estão reclamando de matrizes, né? Então acho que aí já é um problema da álgebra linear. É, mas Álvaro, é bom justificar, como eu falei para. Você sempre pergunta, eu não vejo o seu nome, porque fica na minha frente. Ah, Camila, como a Camila perguntou. E
É bom colocar um asterisco aqui, fazer aquela mudança de variável que ela falou do U, chama de U, para ficar direitinho, para você não correr risco de perder pontos. Você não vai perder o exercício por causa disso, mas pode perder aí um 0,2, assim, né? Então é bom justificar mesmo, tá? Eu esqueci, eu ia colocar, foi falha minha. Então, eu ia voltar nisso, Matheus. Se você botasse zero aqui, ia dar zero, né? Percebe? Olha o resultado do A. Isso vale para qualquer x. No zero não faz nem sentido. Percebe aquilo? Por isso que o pessoal zerou o item mesmo. Colocou zero, não percebeu que esse zero estava embaixo. Claro, deu errado. A gente não sabe ainda, viu? Na verdade, costuma, um tempo era só teste, depois foi para mista, uma dissertativa e o resto teste. A gente não sabe o que vai direitinho o que vai fazer agora, viu? Mas a gente avisa com muita antecedência, tá? Fiquem tranquilos. Tem ainda umas 3 semanas, né? A gente vai avisar. Então, isso vai ser decidido logo. Na B eles colocaram o zero aqui, que nem poderia, né? Tá embaixo. Só que ele não percebeu. E aí colocou um zero que não faz nem sentido. Eu não posso pôr zero aqui, concorda? Porque esse zero, na verdade, ele está lá embaixo, porque o expoente é negativo. É um sobre, né? Um sobre x a 2 terços, na verdade. Como é que eu posso pôr zero? Os caras não perceberam. Ou alguns usaram aquela famosa justificativa. Como apareceu o zero embaixo, a derivada não existe. Ó, que errado. A derivada existiu. Tem que calcular pela definição. Não dá para adivinhar, gente. Tem que ser definição. Eu estou tentando ensinar o procedimento certo. Não vão por atalhos, cara. Os atalhos vão dar errado. Podem ter um caso que dá errado, tá? Você está falando na resposta? Então, ó, se for teste, você vai ser o que está na alternativa. Aí você vai ter que dar uma arrumada. Mas, ó, se for numa dissertativa, se você chegar assim, eu lembro que eu corrigi isso também. O cara vai te dar certo. Você fez tudo certo. Agora, fazer essa conta, cortar 3 com aqui, não vai perder tempo. Pode deixar assim, tá? O problema é que se é teste, você vai ter que trabalhar para dar, né, uma das alternativas lá. Mas se for dissertativa, não. Sim. Então, a gente não sabe. No ano passado, no semestre passado, na verdade, ela foi assíncrona. Eu acho que vai continuar. Acho que a maioria vai decidir isso. Então, na verdade, você vai ter, sei lá, meia hora para cada questão e você abre quando quiser, por exemplo, alguma coisa assim, tá? Se for igual ano passado, mas como eu disse, a gente não bateu o martelo ainda, digamos assim. É o caminho, assim, a tendência, tá? Então, vai depender do tipo de prova. Se for tudo teste, normalmente são cerca de 10 testes. Se for dissertativa, vai ter uma dissertativa, sei lá, vale 3 pontos e 7 testes. Normalmente é assim, tá? Carlos, já está no Drive, tá? Ah, desculpa. Entendi, da prova, né? Sim. Então, se for dissertativa, você vai ter que escanear ou tirar uma foto legível. Por isso que eu acho que dissertativa, nesse mundo online, complica para todo mundo, né? Mas enfim, se for dissertativa, sim, pede para escanear ou tirar uma foto decente, né? Que dê para ler, senão não dá para corrigir. E aí. Então, normalmente a dissertativa aí tem um tempo mais para fazer tudo. Normalmente tem. Pessoal, alguém já perguntando? Desculpa, pode falar. Exato, exato. Então, é porque assim, quando a raiz era nos pontos U, suponha que você tem um U de x aqui. Você derivaria isso pela regra da cadeia normalmente.
Porém, a regra da cadeia exige que tudo envolvido seja derivável. Todas as regras exigem que tudo envolvido seja derivável. Aí, a raiz tem problema quando no zero. A raiz não é derivável no zero. Isso está na aula 1 de derivada. A gente calculou na raça com a definição e chegou à conclusão que a raiz tinha reta tangente aqui indo para infinito aqui. Então, você não pode aplicar a regra. Não é que ela não vai ser, porque está compondo raiz com uma coisa. Essa coisa pode ter uma potência grande, né? E aí, quando você compõe, pode dar derivável. Então significa só que você não pode aplicar a regra. Então, dependendo do que tiver dentro da raiz, pode dar derivável ou pode não dar derivável. Por isso que você checa pela definição. Não é assim, não vai ter. Apareceu uma raiz, pronto, ela estragou tudo para sempre. Nada com raiz vai ser derivável. Não, é uma combinação. Você combina a raiz que é ruim com uma coisa que é boa, fica uma coisa boa, entendeu? Esse é o problema. Sim, definição. Exato. Definição é um C somente C. Se der o limite der número, é derivável e a derivada é número. Se der outra coisa, se der infinito ou se não existir, não é derivada. Definição é a é o que é a definição mesmo, é aquele pronto, né? As regras é uma condição assim que você pode aplicar ou pode não aplicar, né? Certo? Módulo. Por enquanto a gente viu raiz, módulo. Aí, o que eu fiz aqui, gente? Raiz, módulo e chave. Função com chave também você vai ter que usar a definição. Aquelas funções chaveadas, no ponto de emenda aqui, quando emenda as duas fórmulas, que elas é uma emenda, né? Não é uma função só. Aí também nesse ponto que emenda as duas, você tem que usar a definição. São esses três que a gente viu. E são as mais famosas. Pessoal que estava perguntando, 1 sobre x não tem problema. Tá? 1 sobre x, o problema é que já não está definido no zero. Então nunca vão pedir para você derivar 1 sobre x no zero. Porque não existe a função. Então, na verdade, nos outros pontos, você sabe, ela tem derivada, né? Nos outros pontos ela tem derivada e é menos 1 sobre x quadrado, que sai da regra do tombo, né? Você escreve como x a menos 1 e tomba, fica x a menos 2 e joga para baixo. Então, ela não tem problema em nenhum ponto, na verdade. Tá? O zero já não existia. Quando já não tem no domínio da função, não faz sentido perguntar a derivada, tá? É só no ponto do domínio, então o zero está fora. Certo? Ixi, gente, se vocês quiserem perguntar. Ah, tá. Já respondi para o Lucas, né? Que essencialmente é módulo e raiz. Tá? Não sei, se vocês quiserem perguntar, tem muita coisa no chat aí. E alguns já responderam, né? Vocês se ajudaram aí. Então, se quiserem perguntar de novo. Agora eu vou fazer uma coisa mais fácil. Olha, eu achando que eu ia fazer o teorema de Rowley, estava aqui. Fica para sexta, tá? Pessoal, não percam sexta, tá? Ou então assistam a gravação, porque eu acho que vai ser o teorema mais importante. Eu acho que é o teorema mais importante do curso, tá? Sim, até a lista 3, que em termos de assunto é crescimento de função. A gente vai estudar quando uma função cresce, quando uma função decresce. Até aí, o assunto. Está tudo na lista 3. Certo, gente? Vamos para a lista 2, para a gente, eu acho mais fácil, que é derivar exponencial. Então, eu acho. Esses exercícios realmente sempre dão problema. É que a gente está acostumado às coisas serem tudo C e somente C, né? Então, se tem uma raiz, eu não vou falar. Não, depende do que está dentro. Então é complicado mesmo. Esse aqui não, é regrinha de derivação. Então eu vou fazer o 1 da lista 2. É lista 2 mesmo? Acho que é lista 3. Nossa, olha só. É 3, ó, viajei.
É lista 3. É que normalmente era 2, né? Mas é lista 3. A lista 2 é só taxa de variação. Que é independente, tá? Mas eu vou voltar nisso, vou fazer exercício, mas eu queria que vocês assistissem aquele vídeo primeiro. Mas eu vou voltar, vou fazer exercício disso também. Mas é bom dar uma assistida antes, tá? Então, mas eu vou voltar. Só que eu queria fazer outros, né? Não aqueles. Então, para a gente ter mais exercício. Então, lista 3, exercício 1, que é para derivar um monte de exponenciais e logaritmos. Então, vamos começar com o D. É, eu estou escolhendo uns que já tem uma sutileza, tá? Não estou pegando os mais fáceis, estou pegando os que tem alguma coisa para eu comentar. Senão, se é só fazer, não preciso fazer, né? Deixo para vocês fazerem, se for tranquilo. Eu estou fazendo uns justamente que tem alguma coisa. Esse eu escolhi porque as pessoas confundem quando usar tombo e quando usar a exponencial. A gente sabe que a derivada da exponencial é ela própria. Só que aqui está o contrário, percebeu? Aquela história da mente doentia. Mas é para você perceber quando é uma coisa e quando é outra. Tá? Então, nesse primeiro caso, o x é a variável e o que está no expoente é constante. É como se fosse aquele x a n. Só que é um real. Você pode usar o tombo, tá? Eu não provei, mas pode usar o tombo também quando o expoente for real. Não precisa ser n, daquela forma. Então aqui é tombo. Por quê? Porque a variável está embaixo e o expoente é fixo. Aí é regra do tombo. Aqui é o contrário. A base está fixa e o expoente, que é a variável. Então é exponencial. É exponenciação. A derivada de EAX é EAX. Tá? Então, ó, no primeiro eu usei regra de tombo para derivar, porque é uma soma, né? Derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu vou derivar cada uma e somar. Então, aqui é tombo. E aqui a derivada da exponencial é ela própria. Então, já derivei. Não parece, mas eu derivei, tá? Porque a gente viu que a derivada da exponencial é ela própria. Foi provada na primeira aula de exponencial. Certo, gente? Com esse, eu quis mostrar a diferença das duas regras, tá? Uma é quando o expoente é constante, tombo. Outra é quando o expoente é variável, tá? Não confundam as duas regras. É engraçado, eu falo isso. Por isso que é legal vocês fazerem o exercício antes, por isso que eu deixo um tempo para vocês fazerem para depois fazer. Por quê? O que aparece em prova, por exemplo, o cara quer. Na lista tem derive x a x. A gente tem que usar aquela fórmula geral que eu falei, né? Que é função elevada a função. Tá, mas o cara chega na prova, deriva isso, ele tomba o x e subtrai 1. Não. O expoente é variável. Então, para derivar, tem que usar a exponenciação, tá? O tombo é só para expoente constante, não confunda. Certo? Portanto. Mas eu vou falar, gente, calma, eu vou chegar aí. Eu vou ler. Certo? Então, olha só. Ó o E, vamos fazer o E. Cadê meu marcador? Ó, vamos fazer o E. O E foi dado assim. Calma, não olhem depois, gente. Por isso que eu gosto da apresentação, porque você pausa, né? Olha como foi dado. Se eu for usar assim, aqui é uma cadeia, mas na hora de eu derivar o que está dentro, eu vou ter que usar um quociente. Então eu dei uma ajeitada para facilitar a minha vida na hora de derivar. Aqui eu teria que usar a regra do quociente para derivar. Isso que eu vou fazer não é necessário, mas você vai ter muito mais trabalho se você quiser derivar isso aqui do jeito que está. Então eu dei uma arrumada para simplificar não é anotação, para simplificar o jeito que a função está escrita. Então, ó, o primeiro, ao invés de colocar o expoente 1 sobre x², eu coloquei x a menos 2. Concorda que é a mesma coisa daqui, aqui, eu ajeitei o expoente para ficar mais fácil. Certo?
Pensa de cá para cá, né? É só colocar o quadrado embaixo, que é exatamente o que está aqui, certo? Acho que tudo bem. E no outro, vou pegar uma outra cor de marcador. Esse cara, ao invés de colocar embaixo, eu coloquei ele a menos 1. Só que pela propriedade dos expoentes, da exponencial, ele a menos 1 é a mesma coisa que multiplicar o expoente por menos 1. Então fica assim esse cara. Tudo bem, gente? Esse talvez seja um pouco mais difícil de ver. O que eu fiz, ó, em duas etapas. Não derivei nada, tá? Propriedade de expoente. Eu peguei esse cara e escrevi ele. Ao invés de escrever 1 sobre ele, eu escrevi ele a menos 1. Assim. Opa, assim. Posso, né? Isso aqui é ele a menos 1. 1 sobre um número é ele, é o número a menos 1. E aí, pela propriedade do expoente, eu multiplico, né? Então vem o menos 1 aqui. Tá? Acho que não teve problema, né? Só para facilitar minha vida na hora de derivar. Certo? Então agora, o que eu vou fazer? Vou derivar desse jeito mais simples. Tá? Então, sei lá, legal para a gente ver as regras, as propriedades do expoente. Agora eu vou derivar assim. Em ambos, não é e a x igual o que estava em cima, que a derivada é ela própria. É e a u de x. Percebe que o e é elevado a uma função de x e não só ao x. Então aqui eu vou ter que usar uma cadeia. Eu tenho uma composição de exponencial com função e não com x que nem o outro. Então como é que fica? Ó, regra da cadeia. Derivada da soma é a soma das derivadas, então vou derivar cada um separadamente. Primeiro o amarelo. A derivada de e a u é a própria e a u, está aqui. Vou colocar amarelo, vai, senão... A derivada de e a u é a própria e a u. Depois eu multiplico pela derivada do u. Indiquei aqui, não derivei, indiquei. Certo com a cadeia da primeira parcela, gente? A exponencial... Sim. Não é fundamental. É a regra da cadeia. Não, mas não é. Pera, aquilo lá do U. É que a gente usa U sempre quando tem composta. Mas são coisas diferentes. O limite fundamental é uma coisa para calcular limite. Esse aqui já é a regra da cadeia pronta, não tem limite. É a regra de derivação. Você deriva em U de x e multiplica pela derivada do U de x. É isso. Eu estou dizendo isso. Regra da cadeia. Será que Não, aquilo. Eu não sei se eu entendi o que você está falando, mas assim, para provar que a derivada é e a x, a gente usou um fundamental da exponencial. Isso já foi provado, não precisa mais provar. O que você já pode usar, que é a derivada de e a u em, em u, né? É a própria e a u. Isso já pode usar. É para usar isso aí, tá? Não, isso você já usa. Não, senão não vai, alguns vão ficar muito complicados, você não vai conseguir. Tá? Você pode colocar, substituir, mas eu acho. Não. X a menos 2. Você pode colocar, mas no final você volta para a variável x, porque a função tem variável x. Esse u é só um auxiliar, tá? Mas eu não aconselho pôr. Eu acho melhor vocês já fazerem direto. Não tem muito segredo, ó. Esse é o u, certo? Deriva em u, dá ele próprio. Depois multiplica pela derivada do u, que está aqui. Eu acho melhor já fazer direto, tá? Não, é que tem um. Não, é que o Gustavo perguntou também no chat. Não precisa demonstrar. É para usar. Eu percebi. Não é para usar. Usa isso direto. Usa isso direto, tá?
Então, a lista 3, esse exercício 1 não tem gabarito, tá? Porque ficaria gigantesco. Mas se você colocar nesses programas que calculam, isso eles sabem fazer bem, eles dá para conferir. E a gente tem um monitor também para conferir se você tiver dúvida de algum. Mas esse não tem, porque ficaria gigante, né? Tem muito item, e cada um, ó como fica grande a coisa. E isso aí em programa funciona bem. Deixa eu avançar. Pessoal, não precisam se preocupar, usem direto. Não tem que ficar provando tudo. O que a gente provou, pode usar, tá? Tá, pessoal, mas provando não, usando, tudo bem? Derivo em U e aí multiplico pela derivada do U. Eu nem derivei para indicar, ó. Não é o fim do mundo essa regra da cadeia. Você deriva como se isso fosse um U, fica o próprio EAU. Mas eu estou derivando em x, não em U. Então multiplica por U', multiplica pela derivada do U. Esta é a regra da cadeia, tá vendo? Eu indiquei até. Vamos para o outro para ver se a gente entendeu. Ó, o outro é a mesma coisa. Chama isso de U e deriva em U. A derivada de E a U é a própria E a U, olha ela aqui. Só que eu estou derivando em x e não em U. Então, aí eu multiplico pela derivada do U. Ó, é isso, tá? Se fosse AX, era própria. Então, finge que isso é um grande U, derive em U, depois, mas não esqueça depois de multiplicar pela derivada do U. Essa é a regra da cadeia. Tá? Agora, para cá eu só vou... Agora, eu posso usar tombo, né? Para derivar esses U's, eu uso tombo. Tombo menos 2, menos 1. Tá? Ó, esse é esse. Tombo e subtrai 1, porque o expoente é constante, então pode. E aí, esse é só tombar o 2 e subtrair 1, fica a primeira. Tá? Ó, tomba, subtrai. Fica a primeira. Pronto, tá aí. Essa é a derivada da função. Eu poderia dar uma ajeitada aqui, mas não vou, tá? Deixa assim mesmo. Se vocês colocarem assim, deixarem assim, tá bom. Dá para fazer algumas coisinhas aí, né? Tirar menos 2 em evidência, sei lá. Essas potenciais também dá para dar uma mexida. Sim. Ah, é. Não, acho que você vai ter que usar a regra da exponencial depois. Vamos ver seu exemplo. Vamos indicar. Página antes, vai. Ó, você está falando E a x. É uma, é uma boa questão. Olha só, para derivar isso, é E elevado a uma função de x. Isso aqui, ó, não deixa de ser uma função de x, né? Não é o próprio x. Então, em princípio, como é que a gente deriva isso? A derivada de E a U é E a U. Aí, o que eu faço? Multiplico pela derivada do U. Tá vendo? É mecânico, gente. Um computador faz, a gente faz também. X a x. É que a função que você pegou é um pouco complicada. E agora, como eu vou derivar isso? Né? Exatamente. Então, eu pausaria aqui e usaria aquela fórmula que eu não fiz nenhum exemplo dela, não escolhi, mas a gente pode fazer agora. Lembra daquela fórmula para aqui? Lembra daquela fórmula que dizia o seguinte, que a derivada de g elevado a f, que é o que estamos aqui, né? A derivada de g elevado a f é a própria g elevado a f, nós demonstramos, vocês podem usar, vezes do produto de f vezes logaritmo de g. Certo? Aí você vai usar isso. Então, nesse seu caso aqui, para derivar esse treco aqui, vai ficar o quê? X a x, porque sua g e sua f são x. No lugar de f é x, que é o que tombou. ln de x. X ln de x.
não ficou tão feio para derivar. Por quê? E deriva, né? Para derivar isso, você usa o produto, né? Deriva o produto tranquilamente. Essa é a vantagem da fórmula. Você vai derivar um produto e não um exponente, tá? Aí cai na fórmula geral. Tudo bem? Dá para continuar daí, né? Deriva o primeiro, mantém, mantém, deriva. Vai ficar uma forma até bonitinha. Então é isso, beleza? Mas é uma boa questão. Aonde eu tô? Ah, nossa, o antes é muito antes. Pronto, tá aqui. Pessoal, tudo bem? Então estava explicando o que a colega tinha perguntado e quando tem função em cima e função embaixo é essa fórmula, tá? Ah, então, Matheus, lembra quando você escreve assim, x a x, você sempre exige que esse cara seja positivo justamente por causa do domínio, né? Certo? Porque você vai colocar. Ele aparece também aqui, ó. Esse cara, tá vendo que você calcula o logaritmo de g? Então, mais um motivo ainda para ser positivo esse cara, né? Então, alguém, quando alguém definir essa função, tem na lista, viu? Essa função aparece na lista em alguns momentos. Quando o cara define essa função, ele vai escrever x maior que zero. Por causa justamente que você falou, de problemas de domínio. Tá? Tudo bem? É, outra pergunta. Bom, não. Então, eu não sei se você perguntou para refazer a demonstração daquela fórmula. Não precisa, tá? Basta usar como usamos aqui, tá? Você usa isso aqui. Mas se você quiser expressar alguma coisa em potência de e, você usa aquele truquezinho do logaritmo. Você escreve qualquer coisa, não precisa ser o próprio x a x. Você escreve como e ln do cara. Você usa esse truquezinho, porque e logaritmo eles são inversas. Logaritmo na base e, claro, né? Eles são inversas, então eles meio que se cancelam e volta para o que tinha antes. E aí você usa o tombo para escrever assim: e a x, o tombo do logaritmo, né? Não o tombo da derivada. Então é assim que eu expresso x a x em base e, usando o truque do logaritmo. Mas ele não vai ser necessário, tá? Isso a gente já fez para demonstrar essa fórmula. Você vai chegar e aplicar, tá? Você não precisa refazer toda hora esse truque. Você já aplica, tá? Mas eu acho que até te entendo, porque eu nunca lembro a fórmula, então sempre quando eu preciso dela, eu meio que dou uma redemonstrada. Agora eu já decorei, porque de tanto dar esse curso, mas no começo eu não sabia. Aí eu sempre demonstrava usando esse truque. E aí derivava aqui, né? Normalmente é difícil guardar no começo, né? Mas fazendo alguns exercícios você vai guardar, tá? Pessoal, o último, eu só quis lembrar a derivada do logaritmo e a do arco tangente. É uma composta fácil, tá? É bem mais fácil que os outros. Sim, a derivada do logaritmo de x é 1 sobre x. Agora, nesse exercício, eu tenho o logaritmo de arco tangente. Você vai ter que usar uma cadeia. Mas é isso, Lucas. Você perguntou, eu acredito por causa disso, né? Na hora de derivar isso é 1 sobre x, exato. Aí é 1 sobre x. Então, Álvaro, eu teria que ver o que você fez, tá? Pode ser que a sua resposta foi aparentemente diferente, né? Será que se você manipular esses expoentes você não chega na mesma? É que é um pouco difícil, né? Subtrai um do outro e vê se dá zero. Subtrai a minha resposta da sua e vê se dá zero para ver se são iguais, porque aí você vai cancelar um monte de coisa. É que às vezes aparentemente é diferente, mas se você manipular os expoentes, o que não é muito fácil às vezes, você chega na mesma coisa. Eu teria que checar. Tá? Depois, se você quiser me mostrar, compartilhar a sua tela, eu vejo se as derivações estão corretas, tá? Mais no final. Mas pode ser que seja a mesma manipulando, viu? Isso acontece muito em seno, cosseno. Às vezes o cara usa uma identidade trigonométrica,
Aí o cara olha a resposta. Ai, não bateu. Na verdade, bateu. É que tem umas identidades trigonométricas por detrás, e aí se você transformar, chega numa coisa igual. Às vezes não é tão fácil de chegar, mas pode ser que aconteça a mesma coisa aqui, porque você vai usar regras diferentes, né? Pode ser que o que deu manipulando chegue no meu, tá? Então, depois se você quiser, eu verifico. É que tem que ver, né? Sem ver. Então, olha só. Vamos pro K, vai, que aí eu termino. Prometo. Ó. Eu vou deixar a role para sexta-feira, TVM. É o teorema mais importante do cálculo, não falta em sexta, então pelo menos assistam o vídeo, tá? Eu sei que é o último horário de sexta, mas enfim, vamos lá. F de x, logaritmo da arcotangente. Eu usei os dois para lembrar as duas derivadas. Então, como o Lucas tinha perguntado, como que eu derivo isso? Regra da cadeia, porque não é logaritmo de x, é logaritmo de uma função de x. Então, como é que eu derivo? Eu derivo como se fosse em u, a derivada do logaritmo de u é 1 sobre u. Olha o u aqui. Chama isso de u, deriva em u, 1 sobre u. E aí eu multiplico pela derivada do arco tangente. Certo? Aqui eu só usei a regra da cadeia. Agora, no passo abaixo, eu derivei arco tangente. É para decorar também, gente, não precisa deduzir sempre. A derivada do arco tangente de x, na aula de funções inversas, nós mostramos que é 1 sobre 1 mais x quadrado. Certo? Então tá aí, essa é a resposta, não dá para melhorar isso. Esse até que era fácil. Eu só fiz para lembrar a derivada tanto do arco tangente quanto do logaritmo, tá? Que nos outros não apareceu o logaritmo. Tudo bem, gente? Com esse certinho? Esse eu acho que é um pouco mais fácil, tá? Bom, então era isso. Na verdade não era isso, né? Eu tenho este teorema, mas eu vou fazer na sexta, tá? Aí a coisa começa a ficar, eu acho, muito divertida, porque a gente vai começar a estudar o crescimento de função. Dá para fazer um monte de coisa com isso, então é bem legal. Mas é um pouquinho teórico, né? Tenho dois teoremas. É bem divertido. E tem dois teoremas para chegar, e aí a gente vai começar a estudar o crescimento. Mas é legal, tá? Eu vou deixar para sexta, evidentemente, vou parar de gravar.